Faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, apontou, gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha, atirou quase no ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha. Sim, galera alvinegra, voltamos. Sou Rafael Corneta para mais um episódio do nosso podcast Corneta 7, para falar do incrível operação que foi feita ontem no nosso glorioso, em pleno Maracanã, às 4 da tarde, nem deixaram escurecer. Operaram o nosso glorioso ontem no Maracanã, o senhor Rafael Klaus, meu xará, com PH inclusive, para falar desse assunto, dessa operação sem anestesia. E do jogo de quarta-feira em BH, tá aqui comigo o Marcos, que entende tudo de futebol, Botafogo, Gangola, o cara sabe tudo. E o Thiagão também, do nosso perfil Botafogueando, tá sempre ajudando lá a informação, sempre preciso e rápido. E aí, rapazes, vocês já estão sentindo a dor da anestesia? Já passou ou foi sem anestesia? Cara, não sei, eu ainda tô um pouco chocado, assim. Quer dizer, não deveria estar, mas ainda tô, não sei te explicar a sensação que é você ver. Eu confesso que eu tinha fé no VAR, mas ela vai se perdendo aos poucos. Mas tamo aí, né? Bola pra frente agora, fazer o quê? Contra o Flamengo é normal. Fala galera. Obrigado pelos elogios aí, apesar de eu não me achar tão merecedor. É um grande prazer estar com todo mundo aí, com o Thiago também mais uma vez. Fazia tempo que a gente não participava junto. E eu demoro um pouco, né? A ficha às vezes demora a cair. Eu confesso que eu fui me revoltar mais lá para as 11 e pouca da noite, meia-noite. A anestesia demora um pouquinho a passar, mas passou, hein? E passou bastante. Então vamos começar falando do jogo de ontem. Então ontem tivemos Flamengo e Botafogo no Maracanã, mando do Flamengo. O Flamengo ganhou do nosso glorioso por 3-2, muito por conta da arbitragem, que deveria ter expulsado o Cuéllar. O VAR não chamou, né? Ele poderia ter chamado o árbitro para lance de expulsão. Claramente na imagem ficou bem claro para todo mundo que o Cuéllar acertou o tornozelo do Massinho. E também o Rafinha, né? No segundo tempo também já tinha cartão, fez uma falta no Alex Santana na linha de fundo praticamente, e o árbitro amarelou, né? Não deu o cartão vermelho. Além desses dois, ainda tem o nosso glorioso Gabigol, rapaz cheio de caráter. Além de simular um pênalti, arranjar também um cartão pro Gabriel, fez o gol, fez o chororô provocando o banco do Botafogo. Bom, a gente sabe que a provocação faz parte do esporte, mas eu acho que ele deveria fazer isso para a torcida dele, né? Não para o banco do Botafogo. De qualquer forma, vimos uma evolução tática, né? De agressividade, pelo menos, do nosso time. Os jogadores se dedicaram mais no ataque, fizemos 2 gols, né? Estávamos 4 jogos sem fazer gol. Tá certo que um foi de bola parada, um golaço do Diego Souza, mas de qualquer forma dá um pequeno alento para quarta-feira. E aí, rapazes, como é que vocês viram a partida de ontem? Vamos começar falando sobre o inevitável, que é o árbitro, e depois vamos focar no que interessa, que é o nosso Botafogo. Falando um pouco do árbitro, a gente fica até repetitivo, né? Porque todos os comentaristas, aqueles que são em tese competentes para analisar o árbitro, defendem isso, de que pelo menos o Cuéllar teria que ter sido expulso direto ainda no primeiro tempo, e o Rafinha teria que ter recebido o segundo cartão amarelo na segunda etapa por causa da entrada no Alex Santana. E vale frisar que não são coisas aleatórias, além do óbvio da expulsão do Gabigol, que é um pouquinho mais discutível, porque realmente, embora na regra talvez esteja lá, a gente sabe que no jogo tem realmente que pesar uma coisa para outra, e eu não estou nem entrando tanto nesse fato, mas se você considerar que o Rafinha participou diretamente das jogadas dos 2 últimos gols do Flamengo, que foram jogadaças e que ele realmente jogou muito, o Botafogo foi extremamente prejudicado, além do Cuéllar, que manteve ali a solidez e o esquema tático do Flamengo intacto. Então, e isso é importante frisar, porque se o Cuéllar não tivesse sido expulso, quem entraria era o Pires da Mota. O Pires da Mota entrou no segundo tempo no lugar do Gabigol, e o Gabigol foi quem fez o segundo gol do Flamengo. Então, será que se fosse expulso na primeira etapa, a substituição não teria acontecido antes? Porque o Jesus não ia deixar o time ali com um meio campo desprotegido, né? Mas, enfim, embora a gente tenha alguns jornalistas aí de camisa regata da ESPN que tentam achar desculpas onde não tem, ou tenta jogar a culpa no interlocutor porque não consegue discutir com os argumentos, o Botafogo foi realmente muito prejudicado pela arbitragem. O que a gente pode falar do jogo agora, na minha opinião?
Botafogo ele fez um bom jogo, foi um jogo muito intenso, muito comprometido, mas a gente mais uma vez sofre pelas nossas opções técnicas, né? O Jonathan começou bem a partida, mas os 3 gols saíram nas costas dele. É um garoto ainda que vai sofrer muito e vai continuar sofrendo. Tem que se contentar que hoje o Gilson é titular, até por essa solidez e essa constância que ele vem demonstrando nas últimas partidas. O Jonathan oscilou dentro da própria partida ontem, é uma coisa que a gente precisa ser cauteloso. A gente também não pode queimar o garoto, mas a gente não pode... infelizmente, eu acho que a gente não pode contar com ele para qualquer situação ainda. Embora eu goste dele, eu acho que veja muito potencial nele. E o Botafogo fez um jogo diferente, porque ele teve espaço a partir da linha alta do Flamengo para explorar, para ter a profundidade dos pontas. E ontem o Luiz Fernando tomou mais iniciativa, foi mais para cima. O Pimpão agora, depois da saída dolorosa do Eric, que embora não viesse apresentando bons desempenhos nas últimas 10, 12 partidas, que seja um bom tempo, ainda tem alguns lances que provavelmente se caíssem no pé dele, como aquela finalização do Pimpão, ou como alguns bons lançamentos que o Pimpão recebeu, matou e depois perdeu tempo e deu bola, talvez o Eric fizesse diferente, por seu nível técnico ainda ser superior que o nosso camisa 9 agora, né, que é o Pimpão. Mas foi um jogo que, analisando individualmente, fizemos uma boa partida, Cícero muito bem na sua função, João Paulo mais lúcido, errando muito menos do que vinha apresentando, Diego Souza chamando o jogo para ele cresce em clássico, é o tipo de jogador que é muito bom ter e que a bola precisa chegar. Se a gente for olhar os números das finalizações do Diego Souza no Campeonato Brasileiro, são pouquíssimas, assim como o do Botafogo, mas é porque a bola também não chega para ele. E agora ele tem que fazer esse papel de vir buscar, mas quando ele vem buscar, tá o Rangel no ataque. É muito complicado. O Alex Santana, mais uma vez, muito precipitado, na minha opinião. Na minha visão, foi quem destoou do time. Ele tentava chutar de tudo que é lado e acabava desperdiçando a bola, que não ficou muito com a gente ontem. E isso é um fator diferente. O Botafogo ainda sabe jogar sem a bola, mas eu acho que a gente tem que continuar insistindo aí na lógica do Porrete e do Barroca. E eu acho que o que a gente tem que levar para quarta-feira é a vontade, a disposição e até a organização que o Botafogo teve na maior parte da partida, que eu acho que a gente consegue, pelo menos, lutar, fazer ser difícil o jogo de quarta-feira. Exatamente, eu acho que a arbitragem... eu vou começar pelo Gabigol, porque o Thiago até falou que é um pouco discutível. De certo modo é discutível porque o segundo cartão amarelo seria por algumas atitudes que ele teve. Só que eu acho que até, como é que eu posso dizer, na prática até deixa de ser discutível, porque ele repete o comportamento, né, comportamentos que merecem ser punidos com cartão amarelo várias vezes. Ele fala com o árbitro da maneira que ele quer, ele arruma confusão com todo mundo, ele faz graça para o banco, né? E a provocação ao jogador adversário daquele jeito ali, se alguém me disser que não precisa ser punido com amarelo, é brincadeira. Aí, entrando também nesse primeiro detalhe aí que o Thiago falou sobre o Mauro César, né? Ele falou até que o cartão amarelo para o Gabriel e para o Gabigol, vamos chamar assim, né? Para o Gabriel Barbosa, aquele cartão onde eles dois levaram o amarelo, esse primeiro cartão foi exagerado. Eu não acho que foi exagerado no sentido de que o Gabriel deveria ter levado o cartão amarelo por conta da simulação ridícula que ele fez. Uma coisa que me dá raiva é simulação de pênalti. E o Gabriel faz isso recorrentemente, não só de pênalti, né, de falta. No jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, quando no primeiro jogo um jogador chutou uma bola e parecia que ele tinha sido acertado por um míssil, o que obviamente não foi o caso. E ontem ele simplesmente se jogou, e pior, com o VAR. O jogador tem a cara de pau de fazer isso com o VAR, que teoricamente, mostraria que ele não foi atingido, que não seria pênalti algum. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Gabigol fez hora extra também no jogo. E como o Thiago falou, por mais que ali no jogo, né, seja uma questão discutível, às vezes o árbitro ameniza, ele faz uma gestão, não tinha o que gerir ali. Ele tinha que ser expulso mesmo, tudo mais. E a Rafinha, eu acho que nem se discute, né? E muito menos o Cueja. E agora, o que mais me impressionou foi a relativização
da expulsão da não expulsão do Cueja, né? Como se o fato de o Diego ter se machucado na quarta-feira justificasse. Eu estava voltando do jogo no trem, quando eu vi, eu fiquei assim, me deu um nervoso tremendo de ver aquela lesão do Diego. Inclusive, aproveito aqui o espaço para desejar uma boa recuperação. Não sei se o Diego vai ouvir, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, um profissional que se machuca dessa maneira, a gente, de repente, comemorar isso, como a própria torcida do Flamengo comemorou, acho que não é digno, não é uma coisa de quem é gente, de quem é humano. Mas, assim, foi um absurdo o que aconteceu com o Diego, mas não justifica o que o Coelho já fez, entendeu? Porque o Pimpão, em 2017, atingiu não sei se foi o próprio Coelho ou o Arão, enfim, o Berrio, foi o Berrio, na verdade. Assim, o que isso tem a ver com o jogo de ontem? Mas eu acho que o Pimpão foi expulso, Marcos. O Pimpão chegou a ser expulso nesse jogo. Pimpão tomou amarelo. Pimpão tomou amarelo e ficou suspenso para a segunda partida. Ele tomou amarelo, ficou suspenso para a segunda partida e a gente teve que aguentar aquele traste daquele Guilherme. Que perdeu aquela cabeçada, filho da... Mas além disso, o Cuéllar naquele segundo jogo quase quebrou, na verdade chegou a lesionar Sim, o Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes ficou fora quase até o final daquela temporada por causa daquela entrada do Cuéllar também agressivo. É muito complicado, né, gente? Só para encerrar a questão da arbitragem aqui, parece que é o seguinte, o que eu aprendi ontem é que um time que é prejudicado num jogo anterior pode ser beneficiado num jogo depois que está tudo certo, entendeu? Então, assim, em um jogador que machucou o outro, não pode reclamar do outro que machucou. Então, assim, é uma incoerência muito grande, entendeu? E a gente fica puxando exemplo, porque em 1987, cara, não tem como. Se a gente for analisar o jogo, a gente tem de analisar ele como foi. E o Botafogo foi seriamente prejudicado. O Flamengo foi melhor e mereceu a vitória. Foi melhor. Foi melhor com dois jogadores, com a participação direta de dois jogadores que deveriam ter sido expulsos. Entendeu? Fora o outro que deveria ter sido expulso também e poderia mudar o panorama do jogo. Então, e aí tentaram ver uma falta no lance lá do gol do Botafogo, do Carlos, que a bola não estava nem rolando. Então, assim, não dá. Eu acho que não dá para passar pano para a arbitragem e me causa muita espécie que isso vem de um jornalista até tão competente como o Mauro César. Só um adendo, gente. Não sei se o pessoal que está escutando fica, isso é chororô e tal. Não é, cara. É uma coisa que até o Brownie postou hoje no título do vídeo. Se a gente não defender o Botafogo, se a gente não brigar por isso, se a gente não falar disso, não tem quem faça. Especialmente contra o Flamengo. Então, a gente precisa falar disso. A gente tem que usar o nosso espaço também para mostrar essa indignação, porque isso não é normal, isso não pode ser aceitável, principalmente com um árbitro de vídeo numa partida. Ainda mais o lance do Pimpão, lá em 2017, era para expulsão? Era, mas lá não tinha nem VAR, né? Então são circunstâncias diferentes e a gente está aqui para defender o clube. Não, e além disso, falando mais do jogo, como a arbitragem mina completamente o jogo. Aí vamos supor que o Cuéllar é expulso. A partir dali, nada do que aconteceu iria acontecer, porque o Flamengo com um jogador a menos não ia avançar tanto em cima do Botafogo. Mas aí beleza, não expulsou o Cuéllar. Aí se expulsa o Gabigol depois que ele faz o gol, também a partir dali o jogo ia ser outro. Já ia acontecer outras coisas no jogo. Mas beleza, não expulsou o Gabigol. Se expulsasse o Rafinha, não teria terceiro gol, porque a jogada foi toda do Rafinha. Então você vê que em 3 pontos o árbitro minou completamente o jogo. Óbvio, a favor do Flamengo. Teve falta, uma ova que teve falta. A bola não tava nem rolando. Cara, sinceramente, eu tava vendo o jogo de casa, e aí quando o Cuéllar acertou o Marcinho e a Globo passou o replay logo em seguida, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, não é possível que o VAR não vai chamar o juiz. E isso ele armando a barreira, tranquilão, aí foi conversar com a zaga, não puxa, que tem VAR. Eu desesperado no sofá, falei, meu Deus, ele não vai chamar o VAR, não vai chamar o árbitro. E aí, cara, depois que ele não expulsou o Rafinha, eu quase desliguei a televisão e fui dormir, eu fui ver qualquer outra coisa, porque sinceramente, cara, é uma sensação de impotência, porque a gente não pode fazer nada, a não ser xingar, seja do estádio, seja do sofá de casa, e a gente fica numa situação que, caralho, o que a gente vai confiar? Tem um cara vendo o vídeo, o replay da televisão já confirmou que foi no tornozelo do cara,
e o VAR não chama. Eu não sei, E alguém- sinceramente, o que esses caras estão pensando na cabine. Vocês têm dúvidas de que, por exemplo, no mínimo o Rafinha, se tivesse de preto e branco e com a estrela no peito, não teria tomado o segundo amarelo naquele lance? Com certeza Alguém teria tem tomado, alguma cara. dúvida? Com certeza teria tomado. Né? O próprio, No o mínimo próprio o Coediar, Rafinha. se fosse, cara. O próprio Coediar, se fosse. Não Se tem fosse. explicação, não tem justificativa. Cara, é assim, foi um negócio revoltante porque foram lances claríssimos, assim, não tem interpretação nenhuma. Ah, poderia interpretar. Não tem. No máximo do Gabigol, que é isso. Ah, será que tem que expulsar? Fez a provocação. Mas agora, Cuejá e Rafinha, pelo amor de Deus, cara, são lances assim que é pra você colocar em xeque realmente se o cara tá de boa índole ou não. Porque, meu Deus, o próprio lance do Coedial, o juiz estava de frente, ele nem precisava do VAR. E aí, só puxando um lance que eu vi no Twitter parecido, o Fabrício, ano passado, foi expulso, se não me engano, era a final do Carioca, contra a gente mesmo. Um lance igualzinho, não tinha VAR, o juiz foi lá e expulsou ele na hora. Na hora, o Fabrício, aquele lateral que era do Inter, que mandou a torcida do Inter tomar no cu, etc. Quando ele estava no VAR. Ele pisou no tornozelo do Luiz Fernando, o juiz expulsou ele na hora. Foi um lance igual. E por que o cara não tinha VAR? E por que ele ontem não expulsou? É óbvio, não é o mesmo juiz, né? Mas. Se o Marcinho não levanta para tirar satisfação sabendo da gravidade do lance e sai se contorcendo, talvez fosse um pouquinho diferente. Talvez o VAR chamasse um pouquinho de atenção. Às vezes isso fez até o incompetente do VAR se distrair um pouco nesse sentido, né? Porque, não sei, aí deve ter começado a bater papo, falar do churrasco depois do jogo. Comemorar a vitória, né? Exatamente, foi onde que o bicho ia ser pago, não para os jogadores, por a cabine do VAR. Mas vamos falar um pouquinho do nosso camisa 9. Ele vai renovar o contrato, né? O Thiago pode até falar melhor, que ele fica apurando essas notícias. Parece que o Pimpão já acertou a base salarial, é só tempo de contrato. Ontem ele teve uma chance quando o jogo estava 2-2, o Diego Souza descolou um passe, não foi excelente, aquele passe 100%, mas foi um bom passe. E o Pimpão isolou a bola. De repente, se fosse o Eric, poderia colocar para dentro. Qual a perspectiva que vocês têm de mais uma renovação de Rodrigo Pimpão com a camisa do Botafogo? Bom, eu vou fazer um comentário rápido sobre Rodrigo Pimpão renovando com o Botafogo. É impressionante como em pleno século XXI o Botafogo continua, 2019, o Botafogo continua dependendo de jogadores do calibre de Rodrigo Pimpão, porque uma das desculpas assim, mais colocadas para o Rodrigo Pimpão renovar é que não, é um líder positivo no elenco e tudo mais, e papapá. Ele fala os negócios legais aí quando tem vídeo do bastidor, né? Porque vídeo do bastidor só tem vitória e empate que interessa. Mas ele fala lá os negócios legais, mas assim, e parece que não renovar com o Pimpão pode causar uma crise dentro do elenco, e aí piora a situação. Cara, olha o buraco em que a gente está. A gente depende do Pimpão para manter a paz dentro do elenco, entendeu? Assim, eu não estou questionando a importância do Pimpão dentro do elenco no sentido de realmente manter o clima lá, fazer as coisas funcionarem, ele, o Carly, enfim, manter a galera. Não, galera, vamos treinar, porque assim a gente não vai prejudicar o nosso trabalho. E eu acho louvável se ele faz isso, como dizem que faz, e também a dedicação dele, eu já cansei de falar, é um cara dedicado, é um cara que não tem vaidade e tudo mais, mas assim, é muito complicado a gente estar nesse nível de depender de um jogador desse, que tem boas intenções, que é gente boa e tudo mais, mas não é jogador para ser titular do Botafogo. E não adianta. Ele gosta de criança, Marcos. Ele gosta de criança. Sabe marcar. Amigo do Felipe Neto. Não, pois é, cara. Assim, não dá. Assim, para mim, essa é a questão. Eu não estou questionando a importância do Pimpão. Ele é importante. E, queira ou não, isso é um fato. Infelizmente. Tá? Agora, eu estou questionando essa situação em que a gente está. De o Pimpão ser tão importante, assim, primordial para o ano do Botafogo, a ponto de isso custar uma renovação de talvez 2 anos de contrato aí. Pode ir, Thiago. Eu já parei com isso. Não, mas é verdade, porque a gente não fica só dependente nesse sentido, a gente fica meio que com o rabo preso, a gente fica na mão desse jogador, porque eu acho que também rola um pouco de medo
de acontecer 2017 de novo, de acontecer quando o Luiz Ricardo teve, mas não teve a renovação, Dudu Cearense teve, mas não teve a renovação, e racha, porque à medida que é um líder positivo, é líder, né? Na hora que quiser influenciar para outro lado, influencia. E o Botafogo está numa situação muito delicada faz tempo, a gente não tem alguém lá que faça, e eu não sei se é o melhor caminho também fazer como o Vasco fez com o Thiago Galhardo, por exemplo, em se tentar rachar o elenco, fazer alguma coisa. Mas é fato, o Botafogo se aproxima da renovação de Rodrigo Pimpão, um jogador que vai completar seus 32 anos, 90, quase 100 jogos no Campeonato Brasileiro e 5 gols com a camisa do Botafogo nos campeonatos brasileiros. Isso sem contar a segunda divisão de jogar, iniciada, né, em 2015. O problema é que nosso time é tão ruim e tão fraco que o Pimpão é um dos jogadores que mais participou de gols na temporada, com, sei lá, 6 assistências e acho que 4 ou 5 gols. É muito complicado. A gente está na mão de jogadores de baixíssimo níveis técnicos que, infelizmente não, vou falar agora, felizmente em 2020 vai acabar em nome do Senhor Jesus. Amém. Para finalizar o assunto, Amém. Rodrigo... Para finalizar o assunto, Rodrigo Pimpão, eu tô tentando achar aqui o tweet de um botafoguense. Na época era botafoguense ilustre. Achei aqui, ó. O Pimpão é imortal. Botafogo trouxe o Rony, o mesmo não chegou a jogar. Trouxe o Birubiru e o cara quase morre em campo. Eric vai embora. Luiz Fernando vomita em campo. Valência é o Valência. O único que está sempre a postos é o meu xará Pimposo. O cara não se machuca. É o Rodrigo Ferreira, BFF. Rodrigo Ferreira, grande Rodrigo Ferreira, um abraço pra ele aí. Ele tá desde que eu nasci no Botafogo e nunca teve uma lesão muscular. Ele tava lá, ele jogou com Garrincha, com Newton Santos e não passa dos 30, cara. Ele é aquele filme que o cara em vez de envelhecer vai ficando jovem. Benjamin Button. Exatamente. Caraca. Vamos rodar o assunto então, vamos falar de quarta-feira, nossa última esperança. Pode falar. Então, o Rafael, só para terminar a questão do jogo de domingo, eu só queria mencionar uma questão que foi ignorada pela mídia sobre a torcida do Botafogo. Tá? Eu quero partir... Muito bem lembrado. Porque assim, a torcida do Botafogo, em tese, teria direito a 4 mil ingressos. Até ontem, 2h45 da tarde, 1h45 da tarde, eram 4 mil ingressos disponíveis. E aí até o próprio Mário César Pereira, para voltar nele, e aí tá uma coisa que eu realmente achei decepcionante. Eu gosto do Mário César Pereira, é um jornalista que eu gosto muito do jeito que ele toca em alguns assuntos, principalmente relevando outros fatores que não sejam só campo e bola. Então, eu quero colocar aqui um exemplo, vou tentar ser rápido. Você imagina um torcedor que sai de um bairro chamado Paciência. Vocês sabem onde fica o bairro de Paciência, no Rio de Janeiro? Sei. Sabe, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro. O torcedor, ele quer ir para o Maracanã para assistir o jogo. Ele sabe que são, em tese, 4 mil ingressos. Ou seja, ele sabe que a torcida do Botafogo vai ser minoria mesmo, assim, assim uma grande minoria, vamos dizer assim. Vai ser massacrante o número de flamenguistas em compensação com os de botafoguenses, já pelo número de ingressos disponíveis. O clube abriu o check-in, esgotou até, se não me engano, o check-in. Compareceram cerca de 1.000 torcedores lá do Botafogo. Então você pega esse torcedor que sai de Paciência, põe a camisa do Botafogo e pega o trem. Ele vai até o Maracanã, cercado de torcedores rubro-negros. Sendo que ali em Santíssimo, ali em Augusto Vasconcelos, fica logo depois de Campo Grande, que é um bairro ali grande ali da Zona Oeste, né, que as pessoas conhecem mais, tem uma forte presença de uma das torcidas organizadas do Flamengo mais violentas, que eu, inclusive, já sofri com essa torcida, voltando para casa de um jogo, Botafogo e Atlético Paranaense, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o Flamengo jogava contra o Palmeiras em São Paulo. Essa mesma torcida invadiu o trem, depredou o trem, fez ameaças, no lado de fora bateu em gente que não tinha nada a ver, era velho, era novo, era adolescente, era homem, era mulher, enfim.
Então você pega esse torcedor que está indo por um dos clássicos mais violentos, na verdade, para mim, é o clássico mais violento do Rio de Janeiro, e sai da Zona Oeste. E isso está pegando um torcedor que sai de Paciência. Tá? E existem outros torcedores que saem de outros pontos tão distantes quanto, que não vão ir para o jogo contra o Flamengo hoje. É muito arriscado. É arriscadíssimo. É o clássico mais violento do Rio de Janeiro. Ainda mais quando se tem notícia que vão ser 4 mil ingressos e a venda é física, tá? Venda online para abrir é complicada, né? Então, assim, você pega tudo isso e 2 horas antes abre para 20 mil. Pelo amor de Deus. E aí, como é que a gente ignora todo esse contexto no entorno da torcida do Botafogo? Então, assim, muito me decepcionou. Até umas provocações de mesa de bar que ele fez para alguns torcedores, assim, porque não me parece o comportamento de alguém que está tão preocupado com o contexto todo, né, do que leva alguém para ir a um jogo de futebol, principalmente um clássico como esse. Então fica aqui registrada a minha decepção e, enfim, a minha discordância total do Mauro César Pereira. O Mauro César ele chegou a ser irresponsável com essas provocações em seu Twitter, né? Irresponsável ainda dentro do seu papel de um jornalista flamenguista, que obviamente é muito fácil ser, né? Porque você está jogando com a massa do seu lado, mas você é irresponsável porque quando você faz esse tipo de declaração, você incita também a confusão, você incita a provocação, você incita a violência, você incita o nervosismo. E eu acho que um personagem com a influência que ele tem é extremamente desnecessário, né? Mas é que eu estava refletindo. O Mauro ele cresceu vendo o Flamengo apanhar muito do Botafogo, né? Ele deve ter realmente uma certa agoniazinha assim de ver o Botafogo. Deve incomodar realmente. Cara, e eu vou te falar, eu gosto do Mauro como jornalista, como o Marcos disse, eu acho que ele comenta bem, ele toca nos pontos fora do jogo também, que são muito bons. As porradas que ele dá no próprio Botafogo, na maioria das vezes são as porradas corretas, no próprio Flamengo, mas eu também li um tweet de algum outro torcedor que ele falou mais ou menos assim, hoje eu assisto muito mais o Mauro, nem tanto pela opinião dele, mas pelo chilique que ele vai dar de repente numa eliminação do Flamengo. Eu assisto muito mais para rir dele nervoso, dele achincalhando o clube dele, do que mais para apreciar, degustar uma notícia que ele vai passar. E ele está virando isso, muito folclore, ao invés de continuar jornalista esportivo que o consagrou como ele é hoje, né? É uma pena que a gente caminhe para mais Netos na televisão brasileira, eu acho. Enquanto o Neto é o personagem lá do Corinthians, não sei se o Mauro pretende chegar nesse patamar aí em relação ao Flamengo. Mas é uma pena, realmente é um cara que conhece de futebol, que acompanha muito bem o futebol sul-americano, faz comentários precisos quando é o comentarista de jogos da Premier League, por exemplo, realmente, mas até chega a ser frustrante, decepcionante. E obviamente a gente deixa aqui o caminho aberto para, se ele quiser se pronunciar, a gente está à disposição, é só me desbloquear no Twitter que eu combino direitinho. Eu não sou bloqueado, não. Aí eu posso marcar. Eu também ele. não. Mas aí vou deixar esse troféu Valdemar. Mauro César vai entender. Vou deixar o troféu Valdemar da semana para o Mauro César. Bom, vamos gerar então o assunto. Vamos falar da nossa única esperança de título, que está cada vez mais longe, né? Mas quarta-feira, Atlético Mineiro e Botafogo no Estádio Independência, em Minas Gerais. Estarei lá de teimoso, vou na própria quarta, volto quinta de madrugada para trabalhar. Bom, ontem o Thiago pode também falar melhor pra gente. Falaram que o Marcelo não ia jogar, que estava machucado. Depois do jogo já surgiu uma notícia que ele foi só poupado e que vai pro jogo. Eu sei que o Thiago Franklin, eu li um tweet que ele falou que o Fernando, olha isso, eu fiquei chocado. Fernando, Cícero e Jean brigam por 2 vagas na zaga. Mas quando eu li Fernando, aquilo ali me chocou de uma maneira. Aí alguns torcedores falaram, quanto que ele tem de altura para ser zagueiro? Ele não tem nem barba, não vai, como é que ele vai meter medo em algum atacante do Atlético? Mas, bom, enfim, de qualquer forma, o jogo de ontem deu uma pequena esperança de um Botafogo mais agressivo, um Botafogo que consiga pressionar, né? Até porque a gente precisa fazer gol.
Se a gente conseguir pelo menos fazer um, já vai obrigar o Atlético a sair mais. Apesar que eu acho que eles não vão jogar recuados, não é o estilo que o Atlético gosta de propor o jogo. Como é que vocês enxergam o jogo de quarta? Os desfalques, sem Eric, né, que saiu do clube. Torcer para o Diego Souza estar iluminado. Valência deve ser banco, né? E aí, como é que vocês estão vendo o jogo de quarta-feira? A informação agora é de que, na verdade, o Marcelo vai para o jogo, sim. Ele está liberado pelo departamento médico. Pode até ser que esteja indo com um pequeno sacrifício, mas é necessário porque a gente vai pagando mais uma vez por falta de planejamento. Botafogo, que tem 5 goleiros inscritos na Copa Sul-Americana e tinha 4 zagueiros, mas resolveu emprestar, vender um deles, né, que foi o Ellerson. Agora, vamos pro jogo, cara. Eu acho que tá tudo muito aberto. É muito possível a gente conseguir uma vitória, sim, com todo o respeito que tem a equipe do Atlético Mineiro, por toda a dificuldade que a gente vai enfrentar. Eu sei que tem muitos e muitos guerreiros que vão lá a BH. Eu fui um dos que tentei, mas infelizmente não vou conseguir comparecer. É um gol, cara. A gente precisa de um gol. Fez um gol, é pênalti. Se for pênalti, a gente espera que Gatito volte aos seus bons tempos, que é uma coisa que eu até comentei hoje no Twitter. Ele voltou abaixo da Copa América. Mas, além disso, qualquer outra vitória, se não 1-0, que leva para os pênaltis, qualquer outra vitória é do Botafogo. A gente volta classificado. O Atlético Mineiro não é um adversário impossível assim de ser batido, né? O Fortaleza foi lá, fez 2-2, reverteu 2-0. Eles já tinham perdido no próprio Campeonato Brasileiro dentro do Independência também, por um outro time de menor expressão, o que me fugiu o nome agora, infelizmente, mas enfim, não é um adversário impossível de ser batido. É um Botafogo que eu acho que a gente volta com gás renovado, sim, vem para o jogo focado. Vamos ver o que vai acontecer, né? Que o Jean não seja expulso com 5 minutos de jogo se for zagueiro, e que do meio para frente a gente funcione bem. Que seja o dia do Alex Santana acertar um desses chutes malucos, que seja o dia da bola bater no Diego Souza e entrar. Mas uma coisa é muito certa: a gente revertendo esse placar, revertendo o revés dentro da casa do Atlético Mineiro, a gente vai muito forte para a sequência da Sul-Americana. E agora com dinheiro no bolso, né? Vamos ver se isso vai fazer diferença. Olha, eu tô completamente confiante. Se eu ver na escalação assim, Jean, nossa, é nosso já. É nosso. Esse excelente jogador, esse jogador de gabarito. Ô Marcos, mas você tem alguma dúvida que ele vai jogar? Eu não tenho dúvida nenhuma. Ah, meu amigo, toda desgraça é pouca, né? Fazer o quê? Não tem como. Mas... Eu espero que seja o Cícero, cara. Eu tô achando que ele vai de Cícero na zaga e o Bochecha no meio. Eu realmente acho, porque o Cícero já fez essa função. E o Cícero tem um posicionamento bom e é muito bom no jogo aéreo. Então, eu acho que por isso, que até pela saída que ele gosta de fazer com o zagueiro, ele tá botando o Carly para fazer passe de camisa 10, talvez ele opte em nome de Jesus também pelo Cícero. Amém. E assim, agora voltando aqui a um tempo sombrio, Botafogo e Juventude, o primeiro jogo da Copa do Brasil foi no Newton Santos, o Zé Ricardo colocou o Bochecha de zagueiro, também tinha que tentar fazer o gol de qualquer jeito, né? E não tinha ataque do Juventude, enfim, mas o Bochecha já jogou de zagueiro ali, mas eu acho que não vai ser o caso, acho que ele vai jogar no meio mesmo. Mas assim, cara, eu acho que dá sim, eu acho que o jogo de ontem pode ter pilhado os caras, sabe? Acho que pode ter pilhado os caras, eles podem... pode ter mudado aí o fator anímico que falam, né? Pode ter mudado o psicológico deles, porque o que se viu no segundo tempo, aliás, depois do gol, né, que o Marcelo entregou na quarta-feira, foi um Botafogo extremamente desequilibrado, sem condição alguma psicológica de conseguir fazer algo naquele jogo para pelo menos empatar. E a expulsão do Carly, irresponsável. A gente sabe que tem todo o problema de planejamento da diretoria, a irresponsabilidade da diretoria, o amadorismo, tudo isso. E eu acho que, assim, não é nem novidade, acho que a gente vai ficar chovendo molhado falando disso, apesar de ser sempre bom mencionar. Mas, assim, o Carly foi de uma irresponsabilidade, uma infantilidade tremenda, que deixa a gente nessa situação complicada também. Então, assim, eu acho que a partida de ontem serviu para dar uma recuperada. E, cara, seja quem for que vai entrar, eu acho que a questão é ter um cara ali que esteja realmente pilhado no bom sentido
né? Um cara que esteja disposto a topar o sacrifício, que não seja o Jean. Por quê? Porque se lá como volante ele ficar dando aqueles botes malucos dele, abrindo espaço, quem dirá como zagueiro, entendeu? Batendo nos outros, vai ser expulso também no primeiro tempo, enfim. Então, acho que mas se for o Jean, não tem problema, eu vou torcer para o Jean fazer um excelente jogo. A gente vai para tudo ou nada. A gente tem de ir para tudo ou nada, a gente tem que correr risco mesmo, não adianta, o jogo está 1-0 para eles. Então tem que ir para cima, tentar fazer um gol. E, meu amigo, se ficar 1-0 e for para os pênaltis, tudo bem que o Gatito, ele, né, pode ter voltado um pouco abaixo, mas quem sabe isso daí não acende né, a chama, vamos dizer assim, do Gatito, e ele brilha aí na noite de quarta-feira. Assim, se vai mas pênalti é muito sofrido, mas o Botafogo é assim, cara, vai fazer o quê? Eu só quero passar. Pênalti, 6-0, gol de Bigode, gol de Cílio, eu quero passar, entendeu? Então, assim, bora, a gente precisa disso e vamos lá, a gente tá com o Botafogo. É só uma mensagem de esperança, assim. Como um bom botafoguense supersticioso, a gente tem vários motivos para acreditar. Mas a gente foi campeão em 93 e o Botafogo, em 93, ele perdeu na semifinal para o próprio Atlético Mineiro por 3-1. Mas na volta o Botafogo meteu 3-0, um gol de Simval, Rogério Pinheiro e Eliel. E a final foi contra o Peñarol, que está lá na outra chave, adversário do Fluminense, e a gente já sabe, né? Nós fomos campeões. Em 2008, o Botafogo também reverteu contra o América de Cali. Ele perdeu de 1-0 na ida, fez 3-1 na volta. Em 2018, a mesma coisa. A gente tinha perdido lá para o Nacional do Paraguai e fez 2-0 na volta. A gente havia perdido para o Bahia e a gente reverteu o resultado na volta, apesar de ter ido para os pênaltis, e aí aconteceu o Moisés, né? Mas é possível. A gente tem que acreditar que joga o nosso ano depois de amanhã. Meu amigo, eu que tô saindo do Rio de Janeiro para BH, eu tô me apegando a qualquer coisa. Qualquer coisa que você falar, eu vou botar dentro da bagagem para acreditar nessa virada, não tem jeito. E o Marcos estava falando do Jean na zaga. Quando foi descoberto que a gente estava sem zagueiro para escalar, eu no meu Twitter sugeri o Pimpão na zaga, já que ele marca bem, né? Ele tá no Botafogo porque ele marca bem, ele tem bom relacionamento com os atletas, podia ser Marcelo e Pimpão na zaga. Bom, enfim, vamos torcer, rezar, se apegar, colocar a melhor camisa que mais venceu, a cueca que mais venceu, tudo que mais venceu, para ver se a gente consegue pelo menos levar para os pênaltis, torcer pro Gatito. Se venceu mais sem cueca, vai sem cueca também. Também, não tem, vai na taioba, não tem importância não. Bom, galera, já está chegando ao fim o podcast. Foram bons 40 minutos, mas acho que vai ficar um pouquinho menos de 40. Eu quero agradecer o Marcos, pedir para a galera seguir o Marcos, Marcos com U, Marcos, né, com S, C13, e o Thiago, que comanda o perfil do Botafogueando, @Botafogueando _, e eu também, Rafael, @ Rafael o Corneta. Rapaziada, vocês querem deixar algum recado rapidinho para a gente encerrar? Agradecer aí a vocês aí pela força. A gente ficou ausente porque tive algumas infelicidades, alguns problemas familiares, mas enfim, estamos aí de volta. Vamos que o Botafogo vá para cima, porque a gente está realmente jogando a nossa vida, e eu sinto, quando o Botafogo tem um jogo desse, é como se fosse parte de mim, porque é toda a esperança que eu tenho no ano de alguma coisa no Botafogo, assim. Então vamos lá que a gente vai para cima. Eu acho que eu tô confiante, porque eu sou burro, mas eu tô confiante. Sou quase um Alex Santana na vida real. Somos todos Alex Santana, então. O meu recado é muito simples. Perdemos, ganhamos, mas jamais arregamos. Senta para não perder demais. É isso. Uou! E tem mais um que esse aqui, não sei se pode ir pro ar, mas chupa Mauro César. Mas não é porque você já é bloqueado, hein? Se não fosse bloqueado, ia ser... é capaz dele te desbloquear e bloquear de novo. Brincadeira, Mauro, não me processa, cara. Bom, galera, queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui, agradecer de novo aos meninos. Bom, até semana que vem, vamos torcer quarta-feira. Aquele abraço, saudações alvinegras. Tchau.